E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Games agora para falarmos do jogo Empty Desk nesse Broken Review. Caso vocês queiram conferir a minha análise escrita do jogo, ela já está lá em omegascopio.com.br. Acessem lá, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Também se inscrevam no canal do Mega, no meu canal de card game Ultimate Deck, bem como já pedindo para vocês se inscreverem aqui também no Broken Games para não perderem nenhum vídeo. Beleza, agora eu queria trazer esse jogo para vocês porque eu achei ele bastante interessante. Tem algumas questões controversas com o uso de IA, mas de forma geral, ele é um título interessante para quem curte uma pegada mais investigativa com sobrenatural. Então vamos lá falar de Empty Desk, que é um jogo que acaba despertando interesse pela sua ambientação e narrativa, que é bastante curiosa, e o título ele foi desenvolvido e publicado pelo estúdio Cheesecake Games em 16 de abril de 2026 para PC via Steam, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Aqui a gente já vai entrar no tópico de IA, porque por regra da plataforma é necessário que seja indicado se o jogo teve ou não o uso de IA no seu desenvolvimento. E justamente no caso de The Empty Desk, sim, o estúdio utilizou IA, mas ele foi bem explícito no que ele utilizou na sua questão de diretiva com plataformas, né? Então, foi utilizada a tecnologia de IA generativa para a criação de objetos 2D, caixas de texto e voice-overs. Então, assim, se você jogar, você vai ver que a comunicação dos personagens, elas são faladas de formas bastante diretas, então a gente não tem tantas cutscenes assim no jogo. E quando os personagens se comunicam, a gente vai ter uma figurinha estática do personagem, juntamente com um quadradinho com o texto e o que está sendo falado ali. Então, segundo o estúdio, essa foi a parte desenvolvida com o IA. E os demais mecânicas, objetos 3D, efeitos sonoros, roteiros e etc. foi desenvolvido por profissionais humanos. Aqui eu entendo estúdios menores utilizarem, mas eu acho que, pô, se foi só isso, talvez valesse a pena o esforço de você trazer esforço humano para esse aspecto também. Tá sendo sim chato, talvez. Já fiz análise de outros jogos de desenvolvedores de uma ou duas pessoas que também utilizaram IA de forma massiva e compreendo a questão de usar isso, mas muitas vezes a coisa gerada pela IA, ela tira a característica humana do rolê e vai deixar tudo aquilo meio zoado no final das contas. Não é o caso aqui, não tô falando de The Empty Desk que deixa zoado e tal, mas quando você vê aquela imagenzinha por IA, é difícil falar que não traz uma certa repulsa para essa situação, sabe? Que você pensa, pô, se foi só isso de 2D, poderia ser feito por humanos. Posso estar sendo injusto com o estúdio, a gente sabe que existe a questão de budget, que existe a questão de tempo e às vezes, pô, vamos meter uma IA aqui que a mecânica tá pronta, só precisa disso aqui. Mas, novamente, se foi uma parte tão mínima assim, eu acho que talvez valesse a pena ter colocado realmente algo mais humano ou deixado só o voice over sem imagem, porque a imagem acaba denunciando demais que é gerada por IA. Beleza, agora vamos falar da narrativa de The Empty Desk, que ele é o primeiro capítulo de uma série que vai se chamar Detective Bennett Solved Cases, trazendo esse protagonista que a gente conhece aqui, que é uma série de thrillers psicológicos que mescla aventura e terror. E ele pode proporcionar sustos durante a gameplay. Eu falo pode porque o jogo te dá a opção de você desativar jump scares. Eu acho interessante porque aí você consegue focar na gameplay, focar na ambientação do jogo e ir resolvendo sem necessariamente passar por sustos, caso você não queira. E caso você goste desses elementos, ativa e seja feliz. E nesse episódio inicial, né, a gente vai ter como trama principal o nosso detetive Thomas Bennett, próximo da sua aposentadoria ali num café, e ele vê num jornal que o magnata Arthur Blackthorne morreu de forma macabra e a sua filha desapareceu inexplicavelmente. Porém, ele, mesmo próximo de sua aposentadoria, é requisitado para o caso. E ali você vai para a sede da Blackthorne, da empresa do maluco, e vai ficar responsável pela investigação. E essa empresa esconde muitos segredos que você vai descobrindo durante as fases. E aqui o jogo ele começa nessa narrativa de, ok, o fulano morreu, vamos investigar. Só que lá as coisas começam a tomar o ar do sobrenatural. Quando você entra que tá a penumbra da noite, você entra lá,
tá marcando que tá no meio do dia, então o escritório tá tudo iluminado. Então isso vai dando um ar de surrealismo para a situação, que o detetive começa a se questionar e você como jogador também começa, porque o ambiente também vai se distorcendo e você vai tendo que, não é sobreviver, mas vai ter que encontrar pistas dentro desse ambiente distorcido. E para isso a gente vai ter uma câmera fotográfica, que vai ser uma das principais mecânicas do jogo da investigação, que é não só você andar, desbloquear portas e ter, entre aspas, ali um walk simulator investigativo, mas também tirar fotos de provas presos dentro de um certo looping temporal. Então não é incomum você cair em fases que você vai ter um cenário não amplo, mas com bastante elementos de forma bem distribuída, e ali você vai ter que procurar papéis que comprometem a empresa, procurar imagens, cartas e outro livro caixa que prove a sujeira dessa empresa, que jogue para o mundo como a empresa realmente funcionava. Então a gente vai ter isso juntamente com essa questão do looping, toda essa distorção que eu falei no ambiente, que vai tornando ele do realista pro lúdico, para um surrealismo, tudo dentro de uma coisa bastante dark, bastante pesada, e muito disso é feito por parte da trilha sonora, que são boas as trilhas sonoras, os efeitos sonoros também são bem pontuados, e eu acho que isso acaba favorecendo você manter essa ambientação de terror e o investigativo sem a necessidade de forçar o jumpscare. Então, em questão de ambientação, The Empty Desk faz um trabalho muito legal. E assim, recomendaria Empty Desk? Eu acho que se você curte jogo investigativo, curte um jogo que vai focar mais nesses puzzles localizados e bastante simplistas, com uma narrativa forte, pô, é um jogo pra você, é um jogo interessante, a história é legal, é curiosa, a trilha sonora é boa. Tem a questão da IA? Tem, mas eu já fiz análise de outros jogos que usavam IA de forma muito mais massiva, e não é passando pano aqui, que nem eu falei. Eu sou muito a favor do estúdio minimizar isso e torço muito para que nos próximos jogos mude a estratégia e vou usar só as imagens 2D. Tenta contratar um artista, sabe, para fazer isso, para elaborar essa parte também dentro do próprio estúdio, talvez, não sei. Então, assim, é um comentário que eu sei que eu posso estar sendo injusto com o estúdio, mas que, como jogador, eu sou afetado por essa percepção do uso de IA. Não, é uma barreira que eu não consigo transpassar, e acredito que muitos jogadores também não sejam entusiastas dessa tecnologia aplicada aos jogos dessa forma. Então, recomendo o jogo para quem curte esse gênero de jogo. Ele é interessante, tem a questão da IA, mas eu acho que vale a pena você dar uma chance para conhecer o trabalho do estúdio, para ver se é a sua, e se for a sua, pô, vai aí, porque é uma possível nova série de jogos que você pode se engajar e gostar. Então, bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha, que ajuda bastante na divulgação. E vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários, fala pra mim se você já jogou The Empty Desk, o que você acha do uso de IA de jogos. Essa troca de ideias é sempre bastante interessante, bem como sugestões para futuras temáticas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.